Estamos aqui num local muito especial, né, registrando aqui um documentário sobre a Capela da Soledade, que fica situada próximo ao rio Mutuapira, né? Outrora Mutuapira, mas atualmente o nome Duques, né? Que tem todo um contexto histórico, cultural aqui nessa localidade e muito importante para a história do Brasil, para a história do estado do Rio de Janeiro, de Itaborei, Itanguá e Rio Bonito. A Capela da Soledade foi uma capela que fazia parte de um contexto em que essa região era repleta de engenhos de açúcar, onde tínhamos aqui do meu lado esquerdo o Engenho dos Duques, à minha frente, alguns quilômetros à frente, o Engenho Velho, à minha direita o Engenho Novo e mais um pouquinho mais para a direita, próximo à Serra do Barbosão, outrora chamada Serra de Itapacorá, antiga fazenda de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Então todos esses engenhos, era comum eles terem uma capela ou um oratório. Um oratório já era, um senhor de engenho que tinha um oratório, já era um status para aquela sociedade colonial no interior fluminense. Né? Um senhor de engenho que possuía uma sede muito bem estruturada, tinha que ter um oratório onde ele tinha um capelão particular, que ali ele celebrava os batismos, as missas, os casamentos dos membros da família, dos círculos vizinhos, mas também dos escravizados da propriedade. Mas muito mais importante era ter uma capela. Um oratório era uma pequena sala ao lado, né, da sede da Casa Grande ou na parte interna, onde cabia aproximadamente umas 20 ou 30 pessoas para assistir às celebrações que eram oficializadas por um sacerdote ou por um capelão particular daquela fazenda. Mas uma capela era um status muito maior. E a Capela da Soledade foi uma das mais importantes aqui no Recôncavo da Guanabara, nessa região onde nós estamos aqui hoje. Né? Uma região bem conservada, em aspas, né? Entre aspas, vamos falar conservada porque é de um proprietário só. Porque se fosse de outro proprietário, talvez isso aqui já tivesse virado um loteamento. Então é um grande sítio arqueológico, né? Daqui a pouco nós vamos mostrar a imagem de drone, onde tem fragmentos de pedra, onde essa fazenda, onde essa capela estava edificada, e aí a gente vai estar discorrendo com vocês um pouco mais sobre a importância dessa capela. Nessa capela foram batizados escravizados da fazenda dos Duques, né, que era a fazenda foi fundada por Pedro, aliás, não Pedro, a gente faz a confusão porque existe Pedro Freire Ribeiro, que foi senhor também do Engenho dos Duques, e era genro e era neto do Henrique Duque Estrada. Então, às vezes, a gente se embola. Mas o Engenho dos Duques ele foi construído e edificado por Henrique Duque Estrada. E Dona Teodósia da Rosa, que era casada com ele, esse casal passa a ser um dos casais, uma das famílias mais importantes do estado do Rio de Janeiro no contexto do interior fluminense, naquele regime colonial, de governo colonial. Por volta de 1640, ele se estabelece aqui na região com engenho de açúcar, né? Que passou a ser chamado Engenho dos Duques, né? Porque foram sucessivos herdeiros com esse sobrenome que foram administrando essa propriedade agrícola nos últimos séculos. E aí, daí o nome do Engenho dos Duques. E que acabou ocasionando na década de 40 e de 50 e de 60, quando a propriedade os seus proprietários já tinham se mudado para o Rio de Janeiro, né? E os herdeiros decidem então vender a propriedade. Aí entra uma empresa de empreendimento imobiliário que faz o loteamento do bairro dos Duques, né? E esse loteamento, né, com esse devassamento dessa região, né, acaba virando um bairro bem populoso. As primeiras casas foram sendo construídas, né? O rio Mutuapira, que corta a região hoje também, chamado de Engenho dos Duques, a região acabou sendo muito povoada. E hoje o bairro dos Duques tem essa origem por causa dessa família tricentenária que se estabeleceu na região, edificou engenhos de açúcar e capelas, como o caso dessa Capela da Soledade, que a gente não tem certeza que foi o Henrique Duque Estrada que edificou, mas sim que os filhos deles, por volta de 1688, se casam nessa capela. Mas não é um homem
Quintanilha, que foi um grande senhor de engenho, casou com a Catarina Duque Estrada, que era filha de Henrique Duque Estrada, e Teodosa da Rosa, no dia 19 de maio de 1688. Esses documentos se encontram arrolados no primeiro livro de casamento da Igreja de São João Batista de Itaboraí. Casaram outros membros também, da mesma época, no caso, o Miguel de Moura Varela, Manuel de Moura Varela, casaram também no ano de 1680 em diante, com membros da família Duque Estrada, Azeredo Coutinho, Antunes Ferreira, Gomes Ferreira, Gomes Sardinha. Essas famílias acabam povoando essa região e, consequentemente, os filhos do casamento dessa união vai para o interior, estabelece engenho na região de Tanguá e Rio Bonito, e vai surgindo novas povoações, novos núcleos populacionais, que vai ocasionar na criação da freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Rio Bonito em 1768, e aí a região toda vai sendo povoada, Tanguá, Silva Jardim, mas essa região aqui foi o núcleo da onde essas famílias se dispersaram por toda essa região do leste fluminense e região dos lagos. E Itaboraí foi o centro colonizador dessa região. Então hoje estamos deixando esse documentário aqui, daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês a imagem de drone, da onde a capela existiu, ainda tem fragmentos dela lá, um sítio arqueológico, tem pedras, e aí a gente vai poder ter noção mais ou menos dessa região geográfica, o rio aqui na frente, o antigo rio Mutuapira, hoje Duques, a Serra de Tapacorá lá atrás, que é a Serra do Barbosão, nos vídeos que nós estaremos disponibilizando para vocês nesse pequeno fragmento documentário. Essa região toda era uma região ocupada por canaviais e engenhos. E muitos escravizados estão também sepultados no cemitério que existiu anexo à Capela da Soledade. E aí a gente vai também estar discorrendo com vocês mais adiante sobre esses fatos nos nossos arquivos que a gente tem digitalizado, nesse trabalho de pesquisa histórica e resgate e difusão cultural da história do leste fluminense aqui no interior do Rio de Janeiro, especificamente aqui em Tanguá, Itaboraí e Rio Bonito.